E aí, cabopeiros e cabopeiras de plantão, aqui é a Jo e está começando mais um Jo Cabopeira. E sim, eu estou sentada no chão. Bom, gente, eu me mudei, eu tô numa nova casa, então eu tô testando novos enquadramentos. Vocês vão deixando aí nos comentários qual que vocês acham melhor. E antes da gente começar e falar sobre Kindle, falar sobre Karma, bom, deixa eu contextualizar pra vocês que eu sei que vocês estão pedindo bastante coisa, já faz tempo que vocês estão pedindo, mas tenham calma que eu vou trazer tudo que for pedido. Eu já anotei as coisas que foram pedidas, trazer mais Girl Group, trazer teoria de Monster X, atualizar as teorias, eu vou trazendo aos poucos, né? Aos pouquinhos a gente vai se atualizando e eu vou conseguir trazer tudo pra vocês, ok? Então tenham calma. E bom, hoje a gente vai falar sobre o MV Karma do grupo Kindle. Então sim, chegou o dia do MV de Karma, que é o MV babadeiro. Na verdade, assim, eu tenho algumas objeções sobre esse MV, mas eu vou falar mais pra frente no vídeo, tá? Hoje a gente vai atualizar aí a teoria do grupo Kindle e eu já vou avisando que eu percebi que o grupo Kindle ele tem uma teoria diferente. Não só pela questão de ser uma temática medieval, mas por uma questão aí deles não trabalharem com uma história linear. Então, um MV ele não tem conexão com o outro. Cada MV, cada comeback vai falar de um rei diferente, de uma história diferente, e pode ser até que esses reinos façam parte do mesmo universo, mas não é uma história linear, que eles têm conexões, né? A história em si não tem conexão, são histórias totalmente diferentes, que pode se passar aí no mesmo universo, mas histórias completamente diferentes, focadas em reis que já existiram. No primeiro comeback a gente teve aí contando a história do rei Arthur, que é uma história super conhecida, todo mundo sabe, principalmente aqui no ocidente, é uma história super popular, e dessa vez agora é focado num rei oriental, num rei da China antiga chamado Xiao, ou Xiao, eu não sei falar direito, né, pronunciar, mas se escreve aí Xiao, mas eu acho que por os chineses falarem China, eu acredito que seja Xiao a pronúncia certa. Não sei, espero não estar errando. Vocês sabem que pra nome eu sou meio complicada, né, gente? Mas enfim, como não é uma história que é muito conhecida aqui no ocidente, principalmente aqui no Brasil, eu vou estar contando a história desse rei para vocês entenderem qual a inspiração que o grupo Kindle tirou da história real desse rei aí da China antiga. Mas antes da gente começar, se você assiste os meus vídeos e assistiu esse vídeo e gostou, por favor deixe seu like, compartilha para seus amigos capopeiros. E, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ajude a Mana Capopeira a crescer no YouTube. E agora vamos à nossa teoria do grupo Kindle. Então a gente sabe que o MV Karma ele é com foco no integrante Xinwu e que ele é inspirado num rei da China antiga. Antes da gente entrar para a interpretação do MV, eu vou contar para vocês um pouco da história desse rei. O Xiao, ele é um rei da dinastia Zhou, ou Zhou, depende da pronúncia, e eu não sei se nenhuma das pronúncias que eu tô fazendo aqui estão certas, tá? As minhas pronúncias em chinês vão estar todas cagadas porque eu não sei falar chinês, então não ligue para essa parte. A dinastia Zhou, que é a dinastia do rei Xiao, é uma dinastia conhecida por ser a mais longa e uma das 3 principais dinastias ali fundadoras da China. Então é uma dinastia bem antiga, considerada aí por ter fundado a China e também uma das mais longas que existiu na história da China. E também é nessa dinastia que aconteceu a Era do Ferro. O que é a Era do Ferro? É a era do desenvolvimento da metalúrgica na China. Foi bem nessa época, na época do reinado do Xiao. Uma das principais histórias envolvendo o rei Xiao é sobre como ele assumiu o poder e também como ele perdeu esse poder, porque essas histórias estão meio interligadas. Então, existia um imperador da China que era o imperador Yan. E nessa época, o Xiao ele era líder da tribo Nine Li. Acontece que o imperador Yan entrou em conflito com a tribo do Xiao, a Nine Li, e ele acabou perdendo essa batalha. Então, o Xiao acabou assumindo o lugar
do Imperador Ian. Só que acontece que o Imperador Ian, ele acabou sobrevivendo à batalha e ele se refugiou na cidade de Zulou, na região de Zulou. Eu não sei se era bem uma cidade, mas na região de Zulou. E lá na cidade de Zulou, ele foi pedir ajuda para um outro imperador chamado Imperador Amarelo. Então esse Imperador Amarelo resolveu se meter na treta ali do Xiou com o Ian e foi lá defender o Ian. Então ali se iniciou uma batalha épica entre o Xiou e o Imperador Amarelo que durou 10 anos. Foi uma batalha bem longa. Só que na maioria das lutas o Xiou sempre tinha vantagem. Então o Xiou sempre acabava vencendo, sempre acabava sendo vitorioso. Acontece que numa das últimas batalhas o imperador estava lá lutando contra o Xiou em Zulou, que é nessa região aí da China, que eu não sei se é bem uma cidade ou uma região, mas eles estavam ali lutando, os dois, até que o Xiou, que o rei Xiou, ele joga uma névoa preta pelo local, que chega a escurecer o sol. Diz a lenda aí que chegou a escurecer o sol, então tudo ficou um breu, tudo ficou escuro. E ninguém conseguia enxergar nada, ver nada. Só que o Xiou não sabia é que o Imperador Amarelo tinha uma carruagem que é chamada de carruagem que aponta para o sul. Era uma carruagem chinesa antiga usada como bússola. Então ela tinha lá uma haste que apontava para o sul e assim as pessoas conseguiam se localizar. Era como se fosse uma versão antiga aí da bússola. E assim o Imperador Amarelo pegou a sua tropa, enfiou nessa carruagem e eles conseguiram sair da névoa. Enquanto o Xiou e a sua tropa ficaram ali perdidos na própria névoa do Xiou. Ou seja, ele atacou a névoa e ele ficou perdido na própria névoa. Olha que loucura. Então, o Imperador Amarelo, como ele conseguiu sair de um caminho para fora de onde estava essa névoa, ele conseguiu observar tudo de fora e assim derrotar o Xiou, e ele acabou falecendo após aí tudo que aconteceu, e assim acabou a guerra com o Imperador Amarelo sendo vitorioso. E toda a família do Xiou, eles foram levados, né, eles foram forçados a viver nas montanhas perto das nuvens. Então é por isso, gente, que ele é o rei do reino das nuvens. Porque na história real do rei em que ele se inspira, né, que o Xiou, o personagem do Xiou se inspira, ele teve a sua família mandada para viver nas montanhas perto das nuvens depois do que aconteceu aí, após ele ter sido derrotado. Então é por isso que é o reino das nuvens. Faz todo o sentido. Nossa, depois que eu fui saber a história desse cara, tudo entrou na minha cabeça. E basicamente, contando essa história, a história dessa batalha, eu resumi todo o MV de Karma. Primeiro, por que o nome da música é Karma? E por que na música eles falam que o karma chegou, o karma bateu, o karma chegou? Eu acho que é no refrão da música eles falam isso. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, é a história do rei Xiou. O rei Xiou, ele tacou uma névoa para acabar com o outro rei, com o outro imperador, com o Imperador Amarelo. Só que o que aconteceu? Aconteceu que o tiro saiu pela culatra e o Xiou se ferrou. Porque quem morreu por causa da névoa foi o Xiou. Porque ele não contava que o Imperador Amarelo tinha lá a carruagem bússola lá e ele conseguiria se livrar da névoa. Então, a gente vê aí que o que aconteceu? O karma bateu, né? Ele tacou o negócio ali pra acabar com o amiguinho e voltou pra ele, né, o negócio. Então a gente vê por que o nome da música é Karma. E o próprio MV, ele conta toda essa história dessa batalha do rei Xiou. Por quê? A gente inicia um MV com o Xiou lá sentado no trono em volta dos outros integrantes ali com ele. Então a gente vê ele no reino dele, todo pomposo, todo lindo, maravilhoso. E nas primeiras cenas a gente vê ele ali lindo e maravilhoso e tal, todo pomposo no seu reino. Daí tem as cenas deles dançando, todo lá vivendo no seu poder, no seu ápice de poder. Porém, ao longo do todo MV, tem sempre um círculo gigante em volta deles, né? Você vai ver tudo representado no fim do cenário ali por um círculo. Aquele círculo simbolizaria o sol, que remete ali ao rei amarelo, né? Rei do sol,
rei amarelo, mas não tem a ver com o rei do sol, o outro integrante do grupo, tem a ver com o rei amarelo. E por volta, né, muitas vezes aquele círculo tá escuro, num azul escurão, ou está num amarelo mesmo, ele tá numa cor mais amarelada. Então a gente vê ali que simbolizaria o rei amarelo. Então o escuro simbolizaria a névoa que o Xiongnu jogou sobre o próprio reino, que acabou com o próprio reino dele. Então a gente vê ali que ele tá numa claridade no seu reino, aquele círculo, e de repente o círculo fica mais escuro. No momento que o círculo fica mais escuro, os figurantes do MV vêm pra cima dele como se fosse pra atacar ele. E daí tem aquela cena que ele tá todo amarrado, cheio de faixas, todo cego. Porque ele tacou a névoa pra acabar com o inimigo, só que a névoa acabou com ele, acorrentou ele, aprisionou ele. Então é isso que simbolizaria aquela cena dele todo acorrentado pelas pessoas e as pessoas vindo pra cima dele. E o final do MV acaba com eles sentados no trono, assim como começa. Só que no início tá tudo claro, em tons mais quentes, e no final tá tudo em tons mais frios. Então eles usam ali a fotografia do MV para simbolizar o que a névoa, o que o próprio feitiço do Xiongnu fez com o reino dele. Então ele meio que foi responsável por ter danificado o reino dele e tirado o reino dele da riqueza, da prosperidade. E ali no início do MV a gente vê tipo como se fosse uma névoa e uma folha ali na névoa. Então seria o que o reino dele se tornou, somente névoa. Por isso que ele é o reino das nuvens lá, porque o reino dele se tornou só névoas por causa dele. Então é essa a história que o Kingdom quer contar com o MV de Karma. E assim, gente, eu tenho uma ressalva quanto a esse MV. Eu achei esse MV extremamente simples comparado com o MV de Excalibur. E eu não tô dizendo simples em produção. Ele é muito bem produzido, ele tem uma fotografia incrível. Eu achei super legal que eles inseriram a fotografia do MV pra contar a história. Só que o MV de Excalibur tem muito mais história. Ali você meio que tem que saber a história do Rei Xiou e pegar as coisas ali no ar. Porque senão você não pega. Tipo, não é uma coisa que, tipo... No MV de Excalibur parece que tem uma história ali acontecendo no MV. E no MV de Karma, não. É tudo tipo só eles mais dançando em cenários diferentes. E através da fotografia, do cenário e de algumas expressões ali que tem, você consegue pegar o fio da meada da história. E bom, ali no MV de Karma, a gente sabe que a próxima história a ser explorada é a história do Rei do Gelo, que é o Ivan. Então a gente vai ter o quê? Let It Go. A gente vai ter a Era Frozen no grupo Kingdom. Estamos aqui aguardando a Era Frozen. Então, pessoal, essa foi a minha teoria, o que eu interpretei. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre a teoria do grupo Kingdom. Eu quero saber a opinião de vocês. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.